Eu precisava do dinheiro. A faculdade não ia se pagar sozinha e o aluguel estava atrasado. Por isso, quando vi o anúncio de atendente noturno das farmácias Pague Bem, eu não pensei duas vezes. A loja ficava em uma avenida de grande movimento durante o dia, mas que se transformava em um deserto de concreto após a 1 da manhã. Meu gerente, um cara calvo chamado Roberto, me deu as chaves, a senha do caixa e um tapinha nas costas. O movimento é fraco, rapaz. Você vai ficar sozinho. É só manter a loja limpa, repor as gôndolas da frente e atender quem bater no vidro. Ah, e a menina que fazia seu turno deixou umas anotações na gaveta do caixa. Pode jogar fora se quiser. Ela era meio perturbada das ideias. Saiu chorando na semana passada e nem veio buscar a rescisão. Assim que Roberto trancou a porta por fora e sumiu na escuridão da rua, o silêncio começou. Fui para trás do balcão, sentei na banqueta alta e abri a gaveta principal. Lá estava, um caderno espiral pequeno de capa azul, com a palavra sobrevivência escrita de caneta preta. Eu ri. Achei que fosse uma cartilha de como lidar com clientes bêbados ou assaltantes. Eu estava errado. Muito errado. Antes fossem clientes bêbados ou drogados. Abri o caderno. A caligrafia era tremida, apressada, como se quem escreveu estivesse com frio ou pânico. Dizia: leia as regras antes de trabalhar na farmácia 24 horas. Para quem quer que tenha pego o meu lugar, eu sinto muito. Eu sinto muito mesmo que você precise tanto desse dinheiro a ponto de estar sentado nessa banqueta agora. Roberto não sabe de nada. Ele dorme à noite, nós não. A noite aqui dentro tem donos e nós somos apenas os convidados que não foram convidados. Se você quiser chegar vivo às 6 da manhã para ver o sol nascer pela porta de vidro, decore as regras abaixo. Não questione a lógica. Não tente ser o herói. Apenas obedeça. Regra número 1. A porta automática de vidro foi programada para não abrir sozinha de madrugada. O cliente tem que apertar o botão vermelho lá fora. Se em qualquer momento da noite a porta deslizar e o sino tocar, mas não houver absolutamente ninguém do lado de fora, não olhe para a entrada. Vá imediatamente para o corredor 4, fraldas e lenços umedecidos. Fique de costas para a loja. Finja que está arrumando os pacotes na prateleira inferior e conte mentalmente até 300. Seja o que for que entrou, precisa de privacidade para escolher o que vai levar. Não tente ver o que sumiu das prateleiras depois. Regra número 2. Os espelhos convexos nos cantos do teto não servem para evitar furtos de humanos. Eles servem para te avisar. Se você olhar para o espelho acima da gôndola de cosméticos e o reflexo mostrar o corredor vazio, mas se você estiver ouvindo passos, continue sua rotina. Porém, se o espelho mostrar alguém de pé no corredor, mas quando você olhar diretamente para o corredor ele estiver vazio, tranque-se no banheiro imediatamente até ouvir o telefone tocar. Regra número 3. O estoque dos fundos, onde guardamos as caixas pesadas de soro e os fardos de papel higiênico, é escuro e a lâmpada demora a acender. Se você estiver perto da porta do estoque e ouvir o som inconfundível de moedas caindo no chão vindo lá de dentro, não vá até lá. Muito menos pegue as moedas. Essa é a isca. Feche a porta do estoque por fora, passe a chave e vá até o computador do caixa. Aumente o volume do rádio da loja no máximo para abafar o som das moedas. Eles querem que você se abaixe no escuro. Regra número 4. Exatamente às 13h15 da madrugada, não 1 minuto antes, não 1 minuto depois, uma cliente vai aparecer na porta. Ela é uma mulher absurdamente alta, tem quase 2 metros
estará usando um casaco de inverno pesado, fechado até o pescoço e óculos escuros muito grandes, mesmo que estejamos no auge do verão. Destranque a porta para essa mulher. Ela vai caminhar até o balcão e pedir uma caixa de Zolpidrex negativo. Nós não vendemos esse remédio. A indústria farmacêutica não fabrica esse remédio. Mas não diga que não tem e nem faça a cara de quem não sabe o que é. Vá até o armário trancado de tarja preta. Na segunda prateleira, lá no fundo, eu deixei uma pilha de caixas genéricas vazias. Pegue uma, coloque numa sacola branca, opaca, grampeie a sacola e entregue a ela. Não cobre nada. E o mais importante, quando você for entregar a sacola, olhe apenas para os óculos escuros dela. Nunca, em hipótese alguma, olhe para as unhas das mãos. Regra número 5. Se o telefone fixo do balcão tocar às 4h44 da madrugada e o identificador de chamadas mostrar o nome Gerente Roberto, atenda rapidamente. Diga a seguinte frase e apenas essa frase: o inventário está completo e a loja está em paz. Desligue na mesma hora. Se você disser alô ou se escutar a voz que vai falar do outro lado da linha, seu contrato de trabalho com eles estará selado. Boa sorte. Terminei de ler e joguei o caderno na gaveta, rindo alto. O eco da minha risada morreu rápido nas paredes cheias de caixas coloridas. Muito engraçado, bela recepção. Falei para a loja vazia. Era óbvio que era uma pegadinha dessa antiga funcionária, Ana. Quem trabalha de madrugada fica entediado. Inventar histórias de terror sobre o local de trabalho é um passatempo clássico. As primeiras 3 horas do meu turno foram mortais de tédio. Atendi um rapaz de moto que comprou preservativos e energético à 1 da manhã. Atendi uma mãe desesperada com uma criança febril no colo, comprando xarope infantil por volta das 2. A rotina era maçante. Varri o chão, organizei as fileiras de shampoo para que os rótulos ficassem todos virados para frente e tomei 3 copos de café da máquina do estoque. Quando deu 2h45 da madrugada, a cidade parecia ter desligado. Nenhum carro passava na avenida. Eu estava encostado no balcão, quase cochilando em cima do teclado do computador. Foi então que aconteceu. O sino eletrônico da porta tocou, seguido pelo chiado da porta de vidro se abrindo. Eu levantei a cabeça na mesma hora, ajeitando o jaleco branco da farmácia, pronto para soltar um "boa noite, como posso ajudar?". Mas a frase morreu na minha garganta. As portas estavam escancaradas. O vento quente da rua soprava para dentro, balançando um display de papelão de protetor solar perto da entrada. Mas não havia ninguém ali. A calçada lá fora, iluminada pelo poste de luz amarela, estava deserta. Não havia sombra, não havia cachorro de rua, não havia nem mesmo uma sacola voando que pudesse ter acionado o sensor. E o pior, como a Ana tinha descrito, o sensor daquela porta ficava desligado de madrugada. Alguém tinha que apertar o botão físico para abrir a porta. O botão físico que estava a 1,5 metro acima do chão. O ar dentro da farmácia mudou. A temperatura pareceu despencar uns 10 graus em 1 segundo. Meus pelos do braço se arrepiaram. As palavras do caderno queimavam na minha memória. Seja o que for que entrou, precisa de privacidade. Eu ouvi um som estranho, como se alguém descalço, com os pés molhados de lama espessa, estivesse caminhando pelos pisos de porcelanato branco no primeiro corredor. Eu não esperei para ver o que era. O pânico primitivo tomou conta. Saí de trás do balcão o mais rápido e silencioso que pude, com a cabeça baixa, sem olhar para a direção da porta.
Corri pelo corredor central até o corredor 4, fraldas e lenços umedecidos. Me joguei de joelhos na parede da prateleira inferior. Minhas mãos tremiam incontrolavelmente enquanto eu começava a empilhar os pacotes azuis de fraldas. 1, 2, 3, 4. Comecei a contar como a regra dizia. Eu contava mentalmente, o suor frio escorrendo pela minha testa. 21, 22. O som dos pés parou. Estava no corredor 2, seção de primeiros socorros e curativos. Ouvi o farfalhar de plástico. Algo estava fuçando nas embalagens. 65, 66. Eu queria olhar. Uma parte do meu cérebro implorava para eu virar o pescoço, espiar por entre os furos da gôndola de metal, ver o que estava ali a apenas 10 metros de mim. Mas a outra parte lembrava do aviso sublinhado: não tente ser o herói. 130, 131. A coisa estava se movendo, caminhando em direção ao fundo da loja, perto da seção de higiene pessoal. Ouvi o som de um frasco caindo no chão e rolando. 280, 281. Eu fechei os olhos com tanta força que vi estrelas. Eu rezava para qualquer deus que estivesse acordado àquela hora. 300. E então, as portas automáticas se fecharam com um clique suave. O frio intenso sumiu. Fiquei de joelhos ali por mais uns 10 minutos sem coragem de me mover. Quando finalmente levantei, minhas pernas estavam bambas. Caminhei devagar pela loja. Tudo estava no lugar, mas quando cheguei no corredor 2, vi o que o tal cliente que gosta de privacidade tinha feito. No meio das prateleiras perfeitamente alinhadas de gás e esparadrapo, havia um buraco. Um único rolo de ataduras pesadas havia sumido. No lugar dele, deixado exatamente no centro do espaço vazio na prateleira, havia um pedaço de osso. Pequeno, escurecido e polido, parecendo a falange de um dedo humano. Eu não encostei naquilo. Voltei para o balcão, peguei o caderno da Ana e li as regras 3 vezes até decorar cada vírgula. O relógio do computador parecia estar zombando de mim, mudando os minutos com uma lentidão sádica. Eram 3 da madrugada. Eu estava encostado no balcão, de olho nas câmeras, quando olhei instintivamente para o espelho convexo no teto, no canto oposto da loja. O espelho refletia o corredor 5, higiene pessoal. No reflexo distorcido da lente arredondada, vi uma figura. Era um homem vestindo um terno antigo, sujo, parado de frente para as prateleiras de sabonete. O rosto dele não estava nítido, parecia borrado pela curvatura do espelho, mas a postura era rígida, morta. Eu engoli em seco e olhei diretamente para o corredor 5. Não havia ninguém lá. O corredor estava perfeitamente vazio e bem iluminado. Olhei para o espelho de novo. Ele ainda estava lá, no reflexo. E o pior, o homem percebeu que eu estava olhando. A cabeça do reflexo girou lentamente na direção do espelho, como se estivesse me encarando através da lente. Regra 2. Tranque-se no banheiro imediatamente até ouvir o telefone tocar. Eu não hesitei. Saltei por cima do balcão pequeno lateral, corri pelo corredor estreito que levava aos fundos da loja e me joguei dentro do banheiro de funcionários. Bati a porta, girei a chave e encostei as costas na madeira fria, ofegante. O banheiro não tinha janela, era um cubo de azulejos brancos. Fiquei ali, no silêncio claustrofóbico, ouvindo apenas a minha própria respiração descompassada. 10 minutos se passaram. 15 minutos. Eu comecei a me perguntar se eu tinha imaginado aquilo. O cansaço prega peças na gente, afinal. A falta de sono causa alucinações visuais. E então o som começou. Mas não veio de fora da porta do banheiro. Veio da parede ao lado, que dividia o banheiro com o estoque escuro. O som limpo,
cristalino, de moedas pesadas de metal caindo sobre o piso de cimento do estoque. Regra 3. Não vá até lá. Essa é a isca. A cadência das moedas caindo era hipnótica, uma de cada vez. Parecia haver uma cadência rítmica, quase musical. Eu sabia a regra. Eu precisava sair do banheiro, trancar a porta do estoque e ligar o rádio. Mas o pavor me prendia ali. Se eu abrisse a porta do banheiro, teria que passar bem na frente da porta do estoque, que ficava sempre encostada. O som das moedas continuava, e com ele veio um sussurro. Reuni cada gota de coragem que me restava. Segurei a chave do banheiro, destranquei e abri a porta de uma vez. Corri os 2 metros que me separavam da porta do estoque. A porta estava entreaberta, revelando a escuridão absoluta lá dentro. O som das moedas era muito mais alto agora, e por um segundo terrível e estúpido, meus olhos tentaram focar na penumbra. Debaixo da primeira prateleira de aço perto do chão, vi algo se movendo. Era um braço longo demais. A pele era de um branco doentio, sem veias, quase translúcida, e tinha pelo menos 2 articulações extras no cotovelo. A mão, cujos dedos longos e finos como gravetos de aranha se moviam rapidamente, segurava uma moeda brilhante e a soltava no chão. Pegava de novo e a soltava no chão. Antes que o braço pudesse avançar na minha direção, bati a porta pesada de metal do estoque e girei a maçaneta com a chave, trancando-a com 2 voltas. Corri até o computador do balcão, abrindo o sistema de som da loja e coloquei a playlist genérica de rádio FM no volume máximo. O som de música pop estourou pelas caixas de som do teto, abafando qualquer coisa que estivesse acontecendo nos fundos. Me debrucei no chão, com o peito subindo e descendo freneticamente. O relógio do computador marcou 3:13. 12 minutos. Apenas 12 minutos haviam se passado desde a primeira anomalia e ainda tinha mais madrugada pela frente. A música alta não me trazia conforto, só me fazia sentir vulnerável e incapaz de ouvir se algo estivesse se aproximando. Mas não ousei abaixar o volume. Eu estava com os olhos grudados no relógio digital no canto inferior da tela. 13:14. 13:15. O rádio da loja estalou e morreu. A música foi cortada abruptamente. A porta de vidro não tocou o sino. Ela apenas deslizou para os lados em silêncio absoluto. A figura que entrou na loja preencheu quase todo o vão da porta. Ana, a funcionária anterior, não estava exagerando quando falou da mulher alta. Ela tinha fácil mais de 2 metros de altura. A proporção de seu corpo estava toda errada. O tronco era curto, mas as pernas e os braços eram compridos demais, lembrando a silhueta de um inseto tentando se passar por humano. Ela usava um sobretudo de lã grossa, felpuda e preta, fechado até o queixo, apesar de a rua lá fora estar um calor desgraçado. Na cabeça, cabelos pretos e ralos, escorridos, emolduravam um rosto coberto por um óculos de sol gigantesco que cobria desde as sobrancelhas até as bochechas. Ela não caminhava normalmente. Seus joelhos não dobravam do jeito certo. Ela deslizava os pés pelo piso de porcelanato, fazendo um som arrastado e agonizante. Congelei atrás do balcão. Minhas mãos suavam tanto que escorregavam da bancada. Ela parou exatamente na minha frente. O topo do balcão mal chegava na coxa dela. Ela abaixou a cabeça lentamente para olhar para mim através dos óculos escuros. Eu sentia uma pressão no peito, apenas de estar na presença dela. Boa noite. Minha voz saiu com um medo patético. Os lábios dela, finos e secos como papel manteiga rasgado, não se moveram, mas sua voz ecoou na minha cabeça, seca e crepitante. Zolpidrex negativo.
Meu cérebro gritava para eu dizer que não trabalhávamos com remédios manipulados para expulsá-la, para correr, mas a regra 4 dizia: não diga que não tem. Sim, senhora. Só um minuto. Virei de costas para ela, o que exigiu um esforço tremendo. O armário dos medicamentos tarja preta ficava na parte atrás do balcão. Peguei a chave mestra no meu bolso, minhas mãos tremendo tanto que não conseguia acertar o buraco da fechadura. A cada segundo que eu demorava, sentia o olhar dela queimando minha nuca. A presença daquilo me dava náuseas. Consegui abrir a porta do armário. Olhei para a segunda prateleira. Lá no fundo, escondida atrás de caixas de ansiolíticos pesados, havia uma pilha de caixas brancas, lisas, de papelão genérico. Caixas que faziam barulho de vazias. Peguei uma delas, fechei o armário, peguei a sacola branca opaca da loja, enfiei a caixa lá dentro e bati o grampeador na borda 2 vezes. Respirei fundo, virei para frente novamente e deslizei a sacola pelo balcão na direção dela. Aqui está seu pedido. Não precisa pagar, é cortesia, falei. A mulher levantou o braço direito lentamente para pegar a sacola. Sua manga do sobretudo escorregou para trás. Foi nesse milissegundo de desatenção, movido pelo estresse absoluto, que o meu instinto me traiu. Meu olho, programado para acompanhar o movimento das mãos, focou na mão direita dela. A regra: nunca olhe para as unhas. A mão não era uma mão. Os dedos eram compridos, com 4 articulações cada, e a pele cheia de manchas necróticas. Mas o horror real estava nas extremidades. Não havia unhas. Saindo da carne dos dedos, havia dentes. Dentes humanos, molares e incisivos, amarelados, com raízes expostas, tortos e pontiagudos crescendo para fora dos leitos unguiais. E eles se moviam de forma independente, como se estivessem mastigando o ar. O pânico foi tanto que engasguei. Um pequeno ruído escapou da minha garganta. A mulher congelou, o braço estendido no ar. Ela sabia que eu tinha visto. O silêncio na loja ficou ensurdecedor, até a luz do balcão piscou. Lentamente, com a mão esquerda, ela levou os dedos tortos até o rosto e puxou os óculos escuros gigantes para baixo, revelando os olhos. Ou melhor, a ausência total deles. Ela inclinou o corpo longo sobre o balcão. Seu rosto estava a centímetro do meu. Seu hálito era gelo e decomposição. Ela sussurrou algo que não conseguia entender, num idioma de estalos e chiados. Pegou a sacola com a mão coberta de dentes e recuou. Depois, deslizou para fora da loja, de costas, mantendo o rosto sem olhos, virado na minha direção, até a porta automática fechar. Eu caí de joelhos atrás do balcão e vomitei a alma no cesto de lixo. A próxima hora foi só desespero mesmo. O que sobraria depois disso? Não tem como descrever de outra forma. Não foi essa vida de CLT que pedi pra mim. Faz escala 7x0, me deixa com um salário super baixo, tudo menos isso. Sentei no chão, abraçando meus joelhos, segurando o caderno de Ana contra o peito. Eu não me importava em repor os corredores ou limpar o balcão. Eu só queria que o sol nascesse e rezava para a claridade da manhã banir aquele antro de inferno que a farmácia havia se tornado. O relógio do computador, que eu olhava obsessivamente, pulou de 4h43 para 4h44. O telefone fixo em cima da bancada tocou. O som estridente me fez pular quase 1 metro do chão. Olhei para o visor brilhante de identificação de chamadas. Em letras maiúsculas de cristal líquido preto, lia-se: Gerente Roberto. Regra 5. Atenda, diga a frase, desligue, não escute a voz. Minhas mãos estavam trêmulas, pegajosas de suor frio. Estiquei o braço e tirei o fone do gancho no segundo toque. Levei até a boca. Antes que qualquer som pudesse vir do outro lado,
Antes que eu pudesse hesitar, fechei os olhos e falei o mais rápido e firme que minha voz embargada permitiu. O inventário está completo e a loja está em paz. Eu estava prestes a bater o telefone de volta no gancho, faltava 1 centímetro. O plástico quase tocava na base, mas a voz que gritou do outro lado da linha, saindo rasgada pelo alto-falante do fone, me paralisou. Não era a voz do Roberto, não era a voz de um monstro, da mulher alta ou de qualquer entidade demoníaca. Era a minha voz. Socorro! Pelo amor de Deus, não desliga! Ele tá vindo! Ele achou a chave do estoque! Eu tô trancado no banheiro, ele tá arranhando a O grito rasgou meus tímpanos com um som horrível de azulejos quebrando e carne sendo dilacerada. Era o meu próprio grito de morte. O grito que eu teria dado se eu não tivesse conseguido trancar a porta a tempo, ou se eu tivesse olhado no espelho e ignorado a regra. Era o sistema me testando, me mostrando o que aconteceria se eu falhasse, me implorando para tentar ajudar a mim mesmo e responder à maldita chamada. Soltei o telefone. Ele bateu no balcão e caiu pendurado pelo fio espiralado, balançando de um lado para o outro. Do telefone continuou saindo o som de mastigação e choro sufocado. Não peguei minhas coisas. Eu não tirei o jaleco com o logo da farmácia. Eu não esperei dar às 6 horas. Apenas caminhei até a porta de vidro. Abri no botão manual e saí correndo. Corri os 3 quilômetros de volta para o meu apartamento sem olhar para trás uma única vez. No dia seguinte, bloqueei o número de Roberto, troquei de chip e mandei um e-mail para o RH pedindo demissão e dizendo para não depositarem nada na minha conta. Eu nunca mais pisei em uma farmácia 24 horas de madrugada. Se eu estiver doente com a pior febre do mundo e for de noite, eu sofro na cama até de manhã. Porque agora eu sei o que acontece lá depois da meia-noite. Eu sei quem realmente é a clientela que frequenta os corredores quando as pessoas normais estão dormindo. E um conselho de amigo, totalmente de graça. Se um dia, numa madrugada qualquer de insônia, você precisar ir até uma dessas farmácias comprar um remédio para dor de cabeça, observe o atendente. Se você reparar que ele não te encara nos olhos, que ele tem olheiras profundas, que o rádio da loja está tocando no volume máximo sem motivo e que ele não para de olhar ansiosamente para o relógio na tela do caixa, não puxe conversa. Pague seu remédio, pegue a sacola e saia rápido, porque as regras ali não foram feitas para proteger os clientes, foram feitas para garantir que o funcionário continue vivo até às 6 da manhã. E o seu cumprimento de boa noite pode ser a distração que a coisa lá do estoque estava precisando. Até a próxima. Obrigado.